Hoje eu vou te mostrar um dos indicadores mais poderosos da análise on-chain e foi um dos indicadores que me mostraram que a gente estava iniciando o bull market em janeiro de 2023, quando o Bitcoin ainda estava no patamar dos 19 mil dólares. E obviamente eu vou te mostrar como que esse indicador ele está na data de hoje, porque esse indicador ele também tem o poder de nos apontar se vamos entrar em um bear market, seja ele um mini bear market ou seja ele um bear market cíclico também. Vou te mostrar tudo isso na nossa análise de hoje. Bom, Guitelis na área, se você não for inscrito no canal, considere se inscrever. Aqui eu trago um mega conteúdo todos os dias da semana, principalmente quando eu falo sobre análise on-chain. E caso esse conteúdo venha fazer sentido para você, deixe seu like para dar aquela força pro canal e para mostrar que o conteúdo ele está sendo relevante, beleza? Bom, mas chega de papo, bora ver gráfico que é o que nos interessa aí. Bom, eu gosto sempre de matar a cobra e mostrar a cobra morta, né? É fácil falar, até papagaio fala, mas poucas pessoas provam aquilo que elas fazem. Quando a gente olha para o dia 23 de janeiro de 2023, eu fiz um post dentro da comunidade on-chain. E olha só o que eu falo. Saímos da fase de capitulação com confirmação do Soper, o indicador que eu vou comentar com você. Sim, você sobreviveu ao bear market. Estamos entrando em um novo bull market das cripto. Se a gente vai ser lateral ou se a alta vai ser direta, eu não sei. Eu sei que nós estamos entrando em um bull market. Isso é o que eu falei exatamente lá no comecinho de 2023. Quando a gente olha para o indicador do Soper naquela época, a gente tinha acabado de construir um movimento bullish aqui. E é sobre esse indicador que eu vou te mostrar hoje. Eu vou te mostrar hoje como que esse indicador está e eu vou te explicar também como que esse indicador aqui funciona, beleza? Olha só, quando a gente volta ali para esse mesmo período, né, onde eu fiz aquele post dentro da comunidade on-chain, nós estávamos nesse patamar aqui, onde o Soper ele saiu debaixo dessa linha preta, ele conseguiu superar essa linha preta e ele tinha formado o seu primeiro pivô aqui. O Soper ele é um indicador de como que está o sentimento real dos investidores, não esse sentimento do Fear in the Greed Index. O Fear in the Greed Index ele simplesmente vai pegar notícias e você sabe que as notícias ela é mais feita para manada do que realmente o que os investidores estão fazendo. O Soper ele analisa a realização de lucro e a realização de prejuízo dos investidores. Se a gente está tendo realização de prejuízo, consequentemente, isso significa que o sentimento é negativo. Isso significa que temos panic sell. Isso significa que as quedas elas são muito mais abruptas, porque as pessoas estão com medo. Se as pessoas estão realizando lucro, por exemplo, a gente vê que o sentimento ele está mais favorável, mais eufórico, um sentimento mais positivo, mais de ganância. É exatamente isso que a gente vê dentro do Soper. Temos uma linha aqui, que é essa linha preta, que ela vai nos dizer exatamente a diferença desses sentimentos. Se é um sentimento mais ganancioso ou se é um sentimento mais de medo. Bull market, eles são constituídos acima dessa linha preta do Soper. Bear market, eles são constituídos abaixo dessa linha preta do Soper e em uma transição cíclica, quando a gente sai de um boom e vai para um bear, a gente começa a costurar o Soper. Nós, quando estamos abaixo da linha preta aqui do Soper, a gente costuma falar que estamos dentro de um bear market profundo, porque a gente está vendo a linha preta ali, por exemplo, como uma resistência. Olha só, a gente coloca uma média de 7 dias aqui só para tirar um pouco do ruído e para você entender claramente o que eu quero dizer. Quando a gente sai ali do bull, a gente começa a transacionar, né? A gente fica costurando o Soper até a gente entrar dentro de um bear market profundo, que é ali nos 40 mil dólares do Bitcoin. Veja que de lá para cá, a gente vem sentindo o Bitcoin ali, tendo resistência nessa linha preta. E aí, quando a gente faz esse rompimento, é quando eu faço aquele post dentro da comunidade on-chain. Nesse momento, estamos dentro de uma fase de bull market. Olha só, nós estamos acima da linha preta, mostra que o sentimento é positivo. Nós vivenciamos uma costura do Soper, lembra? Uma transição cíclica, desde os 19 mil dólares ali até os 26 mil dólares, foi uma transição de sentimento dos investidores. Depois disso, a gente entrou claramente aqui em um bull market profundo, tá?
E aí a gente vai analisar o Soper na data de hoje. Olha só, se a gente tirar aqui o filtro, a média de 7 dias, a gente consegue avaliar o Soper como que ele está no dia. Veja que nós temos a linha preta ainda servindo como um suporte. Só que a gente teve uma invasão dentro dessa área de realização de prejuízo. A gente teve uma invasão dessa área do sentimento negativo dos investidores. Isso daqui significa que a gente já inverteu o sentimento? Não. A gente vai inverter o sentimento quando nós estivermos abaixo. Mas temos alguns parâmetros extremamente importantes para a gente analisar aqui. O primeiro deles é que a gente furou aqui embaixo. O segundo deles é que o Soper ele está caindo. A gente não está tendo o Soper subindo. Isso mostra que o sentimento ele está piorando. Obviamente, a gente só vai considerar uma reversão cíclica mesmo quando a gente estiver abaixo do Soper, tá? Como que foi nos ciclos passados, quando a gente fazer uma postura muito mais forte aqui. Mas lembre-se que antes da gente afirmar que entramos dentro de um bear market profundo ou de um bull market profundo, a gente passa a costurar a linha do Soper. E foi exatamente isso que nós fizemos quando a gente perdeu os 59 mil dólares. Eu vou falar com você sobre o price action ali hoje também, vou te falar qual que é o ponto-chave que o mercado ele deve se recuperar para que a gente não venha a ter o Soper, por exemplo, indo mais abaixo dessa linha preta. A linha do sentimento, a linha tênue que nós temos no mercado entre pânico e ganância, beleza? Bom, isso daqui é só para você entender como que o Soper está. Mas não existe indicador bala de prata. Por mais que o Soper ele seja um indicador extremamente importante dentro da análise on-chain, não quer dizer que a gente vá olhar somente para ele. Se você olhar para um único indicador, se você tiver o setup mágico, o setup que vai te informar todas as suas tomadas de decisão, desculpa, mas você está sendo um amador. Você precisa pegar um contexto, você precisa pegar outras métricas e tomar sua própria decisão, beleza? Bom, então quando a gente olha para outros indicadores também, como o MVRV intradiário de 30 dias, nós vamos ver que as coisas estão bem negativas para o Bitcoin. Nós estamos há um longo período já mergulhado na zona negativa do MVRV intradiário de 30 dias. Sem contar que nós estamos formando os topos cada vez mais descendentes dentro do MVRV intradiário. O que isso significa? Significa que estamos tendo mais realizações do que uma valorização do ativo. Se nós temos mais realizações do que valorização do ativo, significa que a gente tem mais pessoas saindo do jogo do que pessoas entrando no jogo. Isso é uma matemática perfeita para que a gente tenha mais quedas. Bom, até que isso daqui se inverta, tá? Até que a gente tenha um sentimento mais positivo dentro do MVRV intradiário, dentro do Soper, as coisas mudam. Você como um investidor, por exemplo, você tem que entender que todas as suas decisões, elas são decisões em cima daquilo que o mercado faz. Nós jogamos um jogo de xadrez com o mercado. E as peças brancas é o mercado, nós somos as peças pretas. Não sei se você sabe, mas em um jogo de xadrez, a primeira peça que se move é a peça branca. Você não tira para o ímpar para saber quem que vai começar. A regra é essa, a peça branca ela se movimenta primeiro. Então todas as nossas estratégias e todas as nossas decisões dependem daquilo que o mercado fizer. Se amanhã a gente tiver uma inversão de tudo isso daqui, no MVRV intradiário, no Soper, aí as coisas começam a mudar. Enquanto a gente não tiver essa inversão, a gente continua mais bearish. E eu quero que você observe que o Ether, ele está muito fraco, mas muito fraco mesmo. Quando a gente olha para o Ether, ele teve um grande drawdown aqui dentro do MVRV intradiário, ou seja, isso daqui apresenta uma desvalorização muito forte e a gente teve também uma realização muito forte. E veja que Ether, cara, ele não consegue nem voltar na região neutra aqui. Ele está simplesmente mergulhado dentro do MVRV intradiário. Isso daqui é um péssimo sinal para o Ether. Não é à toa que estamos vendo a dominância do Ether perante ao Bitcoin desvalorizando. A gente está vendo uma queda clara dentro da dominância do Ether perante ao Bitcoin. Isso aqui significa que o Ether ele está muito
fraco nesse momento. Olha só, a gente tem 2 ativos aí, que são os ativos mais consolidados dentro do mercado cripto. Quando a gente olha para o Bitcoin, ele está resiliente às suas quedas, mas com dados negativos. E quando a gente olha para o Ether ele está cada dia mais se desvalorizando. A gente vê isso claramente pelas métricas. E está muito mais arriscado a gente ficar em Ether do que a gente ficar em Bitcoin nesse momento. Não é à toa que eu troquei as minhas posições de Ether por Bitcoin. E nesse momento, eu acho que essa é a melhor estratégia, porque a gente está vendo uma antecipação a um grande drawdown que nós podemos ter exatamente no par Ether-Bitcoin. Porque se a gente olhar, ele perdeu o suporte, ele confirmou a perda desse suporte aqui, e nós estamos falando exatamente que os próximos patamares de suporte do Ether ele está nessa região aqui, Ether perante ao Bitcoin. A gente está falando que temos suportes exatamente aqui, ou quiçá nos fundos mais baixos. Eu ainda não vou falar sobre os fundos mais baixos, porque a gente ainda precisa chegar dentro dessas retrações aqui para a gente entender exatamente se vamos buscar novos patamares ou não. Eu não gosto de cravar preços específicos com vocês, eu não gosto de falar que o preço mínimo vai ser aquele, porque eu sei que o mercado ele não funciona assim. Nós temos alvos durante as quedas. Bitcoin, qual que era o primeiro alvo? 57, bateu 57. Qual que é o segundo alvo que nós temos? 52. Depois do 52, qual que é o alvo que nós temos? Cara, primeiro a gente precisa bater no 52 para entender se a gente vai ou não para o nosso próximo alvo, beleza? Se você simplesmente cravar preços específicos, você está sendo muito amador. Uma das explicações para o Ether não estar performando é exatamente a gente ainda está vivenciando uma contração monetária. Esse gráfico vermelho está caindo, ou seja, o Fed ele está tirando dinheiro de circulação. E quando a gente tem o Fed injetando dinheiro em circulação, nós tivemos a segunda performance do Ether. Quando a gente esteve exatamente em um platô ali do Fed nem em expansão monetária e nem em contração monetária, a gente teve a primeira subida do Ether. E sempre que a gente passou por contrações monetárias, essa é a segunda vez que a gente está passando por contração monetária, nós não temos o Ether performando. Isso daqui é um sinal de que os investidores não querem o risco. Eles preferem se expor no Bitcoin nesse momento. E, cara, na boa, eu estou falando de investidores mais maduros. Eu não estou falando de pessoas que simplesmente se apaixonam por uma altcoin e não têm a capacidade suficiente para analisar e ver que aquela parada não está performando e decidir sair de dentro da altcoin. A maioria das pessoas novatas, elas simplesmente se apaixonam, simplesmente pegam a altcoin e acham que ela vai simplesmente ser o projeto que vai deixar ela milionário. O que vai te deixar milionário não é o ativo em específico, mas sim a técnica, a fórmula que você utiliza, beleza? Digo isso, cara, porque eu tenho altcoins que não performaram e sim, eu tomo decisões de saída. Inclusive, eu tomo decisões de saída até nas que performaram, se os dados estiverem apontando que devemos tomar essa decisão. Outro ponto também que é bem preocupante são o grupo de carteiras que eu mais acompanho, que é o de 10 a 100 bitcoins. A gente vê que esse grupo de carteira distribuiu na formação do topo de 2020 e eles também acumularam na formação de fundo de 2023. E quando a gente olha, esses caras estão distribuindo e eles não estão acumulando. A gente não está vendo um aumento, não está vendo um interesse desses players. Esses players é super importantes na minha tomada de decisão. E quando a gente olha para o price action do Bitcoin, por exemplo, a gente vê que o price action topos e fundos descendentes e tudo que a gente fizer abaixo de um topo anterior é somente o pullback. Aonde que está o nosso topo anterior? Nesse momento, a gente tem um topo anterior nos 65 mil dólares. Tudo que acontecer abaixo dos 65 mil dólares é apenas um pullback. Se a gente romper os 65 mil dólares, as coisas começam a mudar, porque o price action nos mostra sinal. Nesse momento, a gente vai avaliar os dados on-chain, a gente vai entender se os investidores estão acumulando ou não, a gente vai entender se o Soper ele voltou para regiões positivas ou não, o MVRV intradiário vai voltar para regiões positivas caso isso aconteça, e a partir daí a gente fica bullish. Gui, e se a gente simplesmente perder aqui e vier em um patamar mais baixo, vai ser os 55
os 65 mil dólares? Não, galera, porque é o que eu falei, é sempre o topo anterior. Se a gente formar um novo topo, a gente vai descendo a nossa régua. Como em um passado recente, para a gente entrar dentro de uma estrutura de alta e ver se esse ânimo iria voltar para o mercado, era exatamente os 67. Hoje é os 55. E conforme o mercado for andando, a gente vai traçando todas as nossas decisões. Por mais que a gente esteja subindo aí, por exemplo, as pessoas ficam super animadas, olha só qual que é o padrão de toda essa movimentação de baixa dentro de um gráfico intradiário. Rejeição da média de 200 períodos, rejeição da média de 200 períodos, rejeição da média de 200 períodos e, cara, tá com cara de mais uma rejeição da média de 200 períodos. Não ache que romper uma média é só vir aqui em cima e dar essa agulhada para cima. Não, é romper e se manter exatamente dentro dessa região, beleza? Mesmo olhando para o intradiário, a gente vê que as coisas estão bem bearish ali. Inclusive, se a gente olha para o saldo dos ETFs, né, a gente vê que o saldo dos ETFs eles estão ficando negativos. Não tem interesse dos institucionais comprarem ETFs. Se nem mesmo os institucionais eles estão com interesse em compra de Bitcoin, se a gente olha para os dados on-chain, as coisas endógenas do mercado, como carteira, como os players mais relevantes, eles não estão acumulando, a gente não tem apetite para o risco, galera. Se a gente não tem apetite por risco, devemos sim tomar estratégias de proteção. Eu acho imprudente você simplesmente acreditar que essa parada é só lua, 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 lua. Porque saiba que uma reversão de topo, as coisas começam a cheirar mal. E você só vai saber que aquilo realmente foi um topo extremamente complicado, por exemplo, depois de muito tempo da gente ter vivenciado quedas, porque você vai olhar para cima e você vai falar, nossa, a gente estava alto e agora nós estamos bem baixo, beleza? Bom, quando a gente olha para os ETFs, a gente não tem nenhum sinal e, cara, inclusive se a gente olhar ali para a carteira da BlackRock, a gente vai ver que a BlackRock, ela parou de comprar exatamente no dia 13 de abril. Desde o dia 13 de abril, o saldo da BlackRock aqui, ele vem se mantendo estável, né? A gente não está tendo mais interesses de compra. Olha só como que foi a carteira da BlackRock subindo, até a gente chegar aqui no dia 13, beleza? Para mim, as coisas elas ainda estão complicadas. Eu continuo posicionado em uma estratégia de menos altcoins, realização de lucro naquilo que eu tinha de lucro altos, acima de 200%, por exemplo, acima de 150%, ou até mesmo 1000%, como que foi o caso de Ronin. E as minhas posições em Ethers, elas foram trocadas exatamente por Bitcoin, porque eu acredito que nesse momento é a prudência que nós devemos ter perante a todos esses dados, beleza? Bom, essa foi a nossa análise de hoje. Se você gostou, deixa seu like. Se você não é inscrito no canal, considere se inscrever. Um forte abraço e eu vejo você de volta aqui no canal amanhã. Valeu!